Salve, salve pessoal do canal, tudo sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, agosto, o mês do desgosto, ou então o mês do cachorro louco. E aí, como é que você tá? Você que é médium, principalmente para você que é médium sensitivo, ou seja, você que tem uma sensibilidade mediúnica um pouco mais aguçada. Como que você tá sentindo nesse início do mês de agosto? Por que eu estou perguntando isso? Porque é muito comum ouvirmos falar o seguinte: o mês de agosto é um mês pesado, né? É um mês com uma carga energética muito densa. Então, algumas pessoas acabam sentindo uma sobrecarga energética, um peso, desconforto, às vezes a mediunidade mais aflorada, às vezes a pessoa sente a questão da inveja, enfim, esse lado mediúnico fica um pouco, às vezes, descontrolado, trazendo um peso. Como que você está sentindo? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber como é o seu mês de agosto. Mas é claro, eu não posso deixar de falar o porquê que isso acontece nesse mês de agosto. E sim, é algo real, tá? Realmente é algo que acontece. O mês de agosto, para muitos, acaba sendo um mês um pouquinho denso, energeticamente falando, tá? Isso é real e eu vou explicar o motivo e eu vou explicar o porquê. Por isso que é necessário você acompanhar esse vídeo até o final, deixar sua curtida e compartilhar para aquelas pessoas que também têm essa dúvida, tá bom? O porquê que o mês de agosto é tão pesado assim, gente? Não é possível. Primeiro, que aqui eu estou no terreiro e aqui eu já estou com a imagem, né, deste santo aqui, ó. Quem conhece? Desse orixá, ó. Essa imagem aqui é a imagem de Obaloaê ou de Omolu, né? Dentro do sincretismo é conhecido como São Roque, São Lázaro. Só explicando para vocês. Vamos lá, eu vou falar sobre ele, tá? Um pouco sobre esse orixá, mas antes eu vou falar mais precisamente do mês de agosto e o motivo por que é tão pesado este mês no decorrer do ano. Primeiramente, a gente vai começar quando isso nasce, ou seja, quando essa famosa superstição ela nasce. Quando que isso começa a se iniciar e cair na boca popular, ou seja, na boca do povo, e o povo começou a acreditar que o mês de agosto é um mês um pouco sobrecarregado. Vamos lá. Essa crendice, ela nasce, gente, por volta do século XVI, ou seja, ela nasce no século XVI, lá em Portugal. Sim, e por que que isso ocorre? No século XVI, muitos navios saíam, né, em busca de várias coisas ali no mês de agosto. Porém, neste período, mês de agosto, alguns navios acabavam naufragando. Era um mês onde que tinha muitos naufrágios. E por que que tinha muitos naufrágios? Por conta que eram muitos navios, então existia muito combate e por aí vai indo. Então acabava sendo um mês um pouco, vamos dar um exemplo, aonde ocorriam muitas perdas, muitas pessoas desapareciam neste mês porque acontecia muitos naufrágios, muitas mulheres que eram casadas se tornavam viúvas e era um mês de agosto que isso mais ocorria. E por que que era um mês que isso mais acontecia? Por conta da movimentação. O que isso quer dizer? Muitas pessoas, ou seja, muitos navegadores saíam no mês de agosto porque era o mês do comércio, entre aspas. Ou seja, era um mês que tinha muita circulação de navios e, consequentemente, era um mês que tinha muito naufrágio, devido a essa grande movimentação. Aí, popularmente, começou a acreditar que o mês de agosto era o mês de azar. Por que era o mês de azar? Porque muitos navios naufragavam, muitos perdiam suas vidas e, é claro, muitas mulheres, muitas famílias acabavam ficando sozinhas sem os seus maridos. Então, começou a criar essa superstição, que o mês de agosto era um mês pesado, era um mês de perda, era um mês onde as pessoas sofriam, ou seja, aqueles que sobravam, né?
os familiares, os filhos sofriam, as viúvas, né, as mulheres também sofriam. Então isso acabou ocasionando no mês de agosto um mês de perda, um mês que o lado emocional das pessoas estavam mais sensíveis devido a essas perdas. Então, o que a gente pode resumir para vocês? Que esse peso energético que você sente no mês de agosto foi simplesmente ganhando popularidade. As pessoas foram acreditando, né, nessa questão e isso acabou ganhando forças. Mas isso nada mais é do que uma criação popular devido a algo que ocorria. Então, já compreendeu isso? É praticamente daí que nasce a crendice do mês de agosto ser um mês pesado. Então, o nascimento e a criação dessa superstição nasce aí em Portugal no século XVI, né? Pois bem, aí você vai dizer o seguinte, mas Patrick, você está falando que isso é algo que acontecia mesmo. Você está falando que isso é uma superstição, que, para ser bem sincero, não tem nada a ver com o espiritual. Realmente, se a gente for parar para analisar quando nasce essa superstição, isso não tem sentido espiritual. E realmente não tem sentido espiritual. É apenas algo que acontecia e as pessoas acabaram simplesmente associando o mês a algo um pouco mais denso, mais pesado. Então, se for para a gente analisar essa questão, não teria sentido espiritual, mas calma. É aí onde que a gente vai entrar e falar sobre a religião afro, a religião africana. Aqui no Brasil, para quem não sabe, nosso querido e saudoso orixá Obaluayê tem a sua data comemorativa no mês de agosto. Consequentemente, no caso, dia 16 de agosto. Mas, consequentemente, quando um orixá tem a sua data comemorativa no mês, nós simplesmente agregamos que aquele mês todo vai ter a influência do orixá. Por exemplo, o Obaluayê tem a sua data comemorativa no dia 16 de agosto. Então, o mês de agosto inteiro, todos os dias de agosto, tem a energia do orixá Obaluayê e o orixá Omolu também. Então, nós estamos sobre a influência, sobre a energia, sobre a presença maior de Obaluayê, correto? Até aí tudo bem. E o que acontece nesse sentido? Primeiramente, vamos tentar explicar para vocês quem é Obaluayê ou quem é Omolu. Vou dar uma breve resumida aqui para vocês, tá? Uma breve resumida. Obaluayê e Omolu é conhecido como o orixá da cura, mas também o orixá da doença. Em algumas tradições, orixá, deixando bem claro, quando a gente fala aqui orixá Obaluayê é o orixá da cura e da doença, gente, é que ele domina tudo isso, tá? Além disso, orixá Obaluayê também é o orixá da transformação e da transmutação. A transformação do espírito, da carne para o espírito e da transmutação também energética. Vamos compreender que você vai entender aí. Depois disso, nós temos Obaluayê como sendo o orixá do silêncio e o orixá da reforma íntima. Por quê? Porque é no silêncio que mudamos, é no silêncio que nos transformamos, é no silêncio que olhamos para dentro de si. A outra questão é que o orixá Obaluayê também é conhecido como o orixá da terra, e nós somos simplesmente terra. Então, o orixá Obaluayê, ele comanda tudo, aonde pisamos. Consequentemente, como o orixá Obaluayê, ele trabalha no nosso íntimo, o mês de agosto é um período e um mês de reforma íntima. O Obaluayê, ele trabalha no nosso íntimo. Inclusive, uma das ações de Obaluayê é tirar tudo aquilo que está preso, ou seja, segurado dentro de você e simplesmente arrancar para fora. Ou seja, é aquele mês, com o auxílio de Obaluayê, tirar todas as nossas angústias, tirar todos os nossos sofrimentos. Sabe aquelas pessoas que têm depressão porque elas ficam absorvendo tudo para elas? Vamos dar esse exemplo? A pessoa está ali triste, acontece algo ruim com ela, ela
puxa tudo para ela. Às vezes ela perde um ente querido, ela não chora, ela recolhe tudo. Então ela vai acumulando aquela carga, ok? Então ela acumula aquela carga, ela vai puxando aquela carga. O orixá Obaluayê, sendo o orixá da terra e o orixá da transformação e do silêncio, ele pega tudo aquilo que está preso dentro da pessoa e simplesmente expõe aquilo tudo. Ou seja, ele tira aquilo tudo que está lá dentro e coloca para fora, para que a pessoa possa aprender a lidar com aquilo e para que ela possa evoluir e se livrar do peso energético, das culpas, das mágoas, dos ressentimentos e por aí vai indo. Então, dentro desta analogia, o que acontece? Você que passa o ano todo, às vezes acumulando muitas cargas negativas, às vezes absorvendo muito peso energético, às vezes com mágoas, às vezes com ressentimentos, com culpas, tudo acumulado dentro de si. Quando chega o mês de agosto, o Obaluayê começa a trabalhar isso em você e começa a puxar tudo aquilo que você sugou para você e começa a colocar para fora. E é claro que você vai sentir isso tudo. E, consequentemente, você sentindo isso tudo, você começa a se sentir o quê? Pesado. Você começa a se sentir sobrecarregado. Então, é por este motivo que muitas pessoas, no mês de agosto, se sentem pesados, sobrecarregados, com uma densidade energética muito grande. Isso nada mais é do que o orixá Obaluayê tirando aquilo que está preso dentro de você, tá bom? Agora vamos para o outro lado, que é a questão da sensibilidade mediúnica. Ó, tem pessoas que no mês de agosto ficam sensíveis, mediunicamente falando. Elas conseguem captar uma energia mais fácil, elas sentem, às vezes, a inveja de uma pessoa mais fácil, e alguns acabam até tendo uma facilidade maior para absorver cargas. E por que isso acontece? Simples. O orixá Obaluayê, ele é o orixá do silêncio, como eu disse, e o orixá da terra. Consequentemente, esses dois, a terra e o silêncio, nada mais é do que a pura energia e praticamente o nosso eu, que em silêncio entramos em contato com nós mesmos. Consequentemente, junto com o contato com a terra, que simboliza o nosso nascimento e o nosso desencarne, isso trabalha o nosso íntimo e a nossa mediunidade, porque é através do silêncio que a nossa mediunidade se expande, que a nossa mediunidade se aflora. E o contato com a terra, que seria o contato natural, faz também com que a nossa mediunidade seja mais trabalhada. Consequentemente, neste período, muitos estarão com a mediunidade mais aflorada, ou seja, mais sensível, mediunicamente falando. Então, neste período, muitos médios acabam ficando mais sensíveis, mediunicamente falando, devido à influência e à presença de Obaluayê. Então, é por isso que muitos acabam ficando sensíveis. Agora vamos compreender uma coisa. Aqui eu já expliquei para vocês o porquê o mês de agosto é pesado, o porquê muitos ficam sensíveis, já está explicado. Mas agora vamos compreender uma coisa que isso eu acho muito importante. Essa questão da sensibilidade mediúnica no mês de agosto, devido à influência de Obaluayê, antes de mais nada, a gente tem que ressaltar o seguinte, que isso pode variar de médium para médium, ou seja, de pessoa para pessoa. Por quê? Porque o que vai ordenar, controlar isso tudo, vai ser o seu comportamento, vai ser a forma que você lida com as coisas. Então, tudo depende de cada um. Então, eu não posso simplesmente generalizar e dizer o seguinte, o mês de agosto é um mês pesado para todos. O mês de agosto é um mês que todos estarão sensíveis. Não, não é isso. O que eu trouxe aqui foi apenas uma explicação do que ocorre com muitas pessoas, mas isso não ocorre com todos. Como, por exemplo, o mês de agosto, para mim, Patrick, é um mês comum, ou seja, um mês normal. Eu não tenho sensibilidade e eu não sinto peso, eu não sinto sobrecarga energética no mês de agosto.
Mesmo eu recebendo a influência de Obaluayê, eu não sinto essas coisas que muitos sentem. Então isso entra no particular de cada um, na vibração de cada um e na ligação que cada um tem, tanto com o orixá e com o espiritual. Então deu para vocês entenderem? Mas deixe aqui nos comentários como que você se sente neste mês de agosto. Quero saber a opinião de vocês. Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido, gostado. Não esquece de curtir e compartilhar. E também seguir a gente aqui para não perder os vídeos diários, tá bom? Pessoal, é isso. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.